Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Amém. Então sente aí confortavelmente, porque nós vamos entender muita coisa hoje que por aí é comentado, mas nós vamos deixar tudo bem explicado hoje para que a sua fé seja consolidada, inabalada, assim firme como uma árvore bem grande, né? Firme, a sua fé será firme. É essa a minha intenção com o estudo de hoje. Espero que Deus te consolide nisso. Esses dois versículos que a gente leu, ele tem paralelos. Tem paralelos no evangelho que Marcos escreveu, tem paralelos no evangelho que Lucas escreveu. Tem até uma similaridade engraçada, porque Mateus capítulo 13 tem a parábola do grão de mostarda e Lucas capítulo 13 também tem a parábola do grão de mostarda. Tem essa similaridade. Esse grão de mostarda, essa expressão grão de mostarda, aparece na Bíblia somente nessas parábolas de Mateus e Lucas, do capítulo 13, Marcos capítulo 4, e também numa outra alusão dada também a Jesus Cristo, como se fosse a voz dele falando, e é isso que eu creio. Jesus fala de novo nisso em outro formato, em Mateus 17 e em Lucas 17 também. Então tem uma similaridade aí também. Somente em 5 passagens bíblicas aparece grão de mostarda, ou em algumas traduções, semente de mostarda. E eu não sei se você cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer alguns pratos, eu gosto de fazer alguns molhos, eu gosto de fazer alguns temperos. Eu sou expert da minha casa em fazer comidas, em fazer tempero. E a mostarda tem um saborzinho interessante, é um sabor picante. Você tem experiência com mostarda? Eu tenho algumas experiências. É um saborzinho picante, é um saborzinho gostoso. Se você botar demais, vai ficar picante demais, não vai conseguir comer. Então tem um tempero especial ali. Tem gente que não gosta, tem gente que ama. A mostarda tem suas particularidades. Como todo tempero. Tem gente que tem um tempero que não entra, não dá certo. Tem gente que eu gosto muito de comida temperada. Tem para todo gosto. Um homem de Deus que eu conheço fez uma viagem. E ele fez uma viagem para um lugar que a especialidade era joelho de porco. Já comeram? Joelho de porco? A especialidade era joelho de porco. E aí a pessoa lá, você está visitando aqui, nunca comeu. Por que não come joelho de porco? É gostoso, mas rapaz, a viagem de volta, 10 horas de viagem. É muito chão. Eu não conheço a comida. Insistiram, joelho de porco é gostoso, todo mundo come. E ele comeu. Segundo relatos, 10 horas de viagem. Gente, era escapando gases de joelho de porco por cima e por baixo. Ele disse que foi um desespero. Eu estava desesperado, doido que chegasse às 10 horas para que eu me livrasse do tempero do joelho de porco, que estava muito forte. Temperado demais. Tem apuros e tem apuros. Se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que você já passou por apuros com alimentos. E se duvidar, você nunca mais querendo saber desse alimento. Só eu ter falado aqui, você já lembrou disso, eu não quero. O bom é que, culto 10 horas da manhã, vai terminar ali por volta da hora do almoço. A gente começa a falar de comida, começa a dar as ideias, né? Joelho de porco, né, Estevão? De repente, né? Gente, joelho de porco não é o meu foco hoje. Meu foco hoje é grão de mostarda. Porque se você der uma pesquisa rápida, você vai perceber que tem uma multidão de textos espalhados na internet explicando a passagem do grão de mostarda. Você vai encontrar pessoas crentes de fé dizendo: eu entendi o que se passa aí. E vai encontrar gente tendendo ali ao ateísmo dizendo: tá vendo? A Bíblia é uma mentira. Porque começa dizendo grão de mostarda, a menor das sementes, o menor dos grãos. E o cara vai dizer: não entende biologia, porque na biologia todo mundo sabe que tem grão, semente, que é muito menor do que o da mostarda. Quais sementes você vê na sua cabeça aí que é menor que o grão de mostarda? Ninguém é de biologia aqui, né? Ninguém gosta de plantar, semear. Já viu semente de orégano? Não, pastor, só comi orégano na pizza. Então, hoje à noite, domingo, pizza com orégano em cima.
Já está começando a dar as ideias, né? Dar aqueles pensamentos intrusivos, né? Pensamento chega, ai, tem que uma pizza de orégano hoje. É menor que o grão de mostarda, acreditinho. Já viu semente de baunilha? Sabe de onde vem a baunilha? Agora eu vou dar uma aula de biologia, né? Sabe de onde vem a baunilha? A baunilha vem de uma planta onde vai nascer uma flor e dessa flor vai vir um favo. Dentro do favo tem as sementezinhas de baunilha. E se você for pegar no microscópio, você enxerga. E vai ver uma laminha, uma lama. Mas toda aquela lama ali é composta de sementes de baunilha. Muito menor do que a semente de mostarda. Então é óbvio que quando Jesus falou isso, ele não estava se referindo biologicamente que a mostarda era a menor semente do mundo. A gente vai entender isso. O segundo problema que você vai encontrar, o pessoal tentando desacreditar essa passagem, é a expressão que Mateus utilizou para esse grão de mostarda quando estava representando o menor, que se torna uma árvore enorme. E aí você vai ver sujeitos tentando sair de tudo que é jeito, mas eu vou falar de uma vivência minha. Eu vivi isso, tá? Uma das vezes que eu fui a Jerusalém, a gente foi no Monte das Bem-aventuranças. E lá eu peguei um grão de mostarda de Israel. Nasceu lá, estava lá. E o guia falando pra gente, quem sabe, pega uma plantação como essa que Jesus estava falando sobre o grão de mostarda, Mateus anotou, depois Lucas ficou sabendo também, e ali eles colocaram a parábola do grão de mostarda. Eu peguei o grão de mostarda na minha mão, bati uma foto, até publiquei nas redes na época. Eu peguei na minha mão um grãozinho de mostarda de Israel. E quando você via lá as plantações, que não é plantação, é porque é uma planta nativa, nasce em tudo que é canto lá. Veio lá a mostarda, não tinha uma árvore. Não passava de 1,5 metro a plantinha onde se pegava ali o grão de mostarda. Então como pode um erro desse, um erro biológico, logo Jesus, né? Grandioso Jesus, não podia fazer um erro como esse. Aí os ateístas vão tentando fazer uma festa. Tá vendo? Desacreditando a Bíblia. Mas esse não é um problema exatamente. Porque eu vou te provar uma teoria que explica isso perfeitamente, a meu ver. Que você vai encontrar também respostas na internet sobre isso. Alguns batendo uma foto, mas tem um tipo específico de grão de mostarda no Oriente Médio que gera uma árvore e tem uma foto, não sei se é por IA ou se é foto mesmo, uma árvore enorme, mas não é esse o problema. Porque árvores do mundo tem aquela maior árvore lá na floresta dos Estados Unidos, sequoia, mais de 100 metros de altura. O que seria 100 metros de altura perante 1,5 metro de árvore de mostarda? Não é nada. Então realmente ela não é a maior. Mas existe uma coisa que acontecia naquela época, que era a explicação das coisas pelo método da analogia. Isso é uma técnica rabínica. Um dos maiores líderes do Sinédrio naquela época se chamava Hillel. Esse nome é famoso, mas nem sempre a gente encaixa na mente quem realmente era o sacerdote Hillel, um dos líderes do Sinédrio. Esse Hillel, ele desenvolveu uma técnica habilidosa de estudar as coisas. E ele tinha alguns princípios que ele utilizava para explicar a palavra de Deus, explicar a Torá, explicar os escritos que até aquela época existiam. E Hillel usava uma técnica que era a técnica de parábolas. Você já ouviu essa palavra hoje? Parábola. Hillel usou essa técnica para a explicação dos textos bíblicos. Ele usava parábolas para explicar os princípios do alto. Tem uma pessoa na história da Bíblia que usou muito essa técnica de Hillel. Quem você acha que é? Jesus usava. Ele usava as técnicas de Hillel em forma de parábolas para explicar as coisas. E uma das parábolas que Jesus usou, a gente acabou de ler. A parábola do grão de mostarda. Jesus olhava para aquele Hillel e dizia, eu vou usar essa técnica. Porque algumas pessoas às vezes usam as parábolas de Jesus. Sim, ele mesmo as citava. Mas a técnica de usar parábolas foi inventada por Hillel. Hillel é uma figura interessante, porque Hillel ele foi o chefe do Sinédrio, mas depois que ele morreu, o seu neto assumiu o Sinédrio. E o neto de Hillel se chama Gamaliel. Eu tenho certeza que você conhece esse nome. Já ouviu falar esse nome algum tempo? Pois o neto de Hillel, Gamaliel, foi um dos professores do apóstolo Paulo. Então essa família existiu mesmo, tá?
Ele era realmente sacerdote e ele ensinava muita coisa. Outra das técnicas dele era analogia. Ele explicava as coisas por analogia. Se funciona assim, funciona acolá. Um dos princípios que Hillel implantou foi o princípio de que se funciona no pouco, funciona também no muito. Se funciona no simples, dá certo no complexo. Se o princípio se aplica a essa situação, vai se aplicar também a outra. Quem usava a técnica como essa de Hillel? Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Quem disse isso, gente? Para você ver como Jesus gostava de Hillel, né? Ele usava as técnicas de Hillel. Isso é um princípio, inclusive o princípio da metodologia científica. Já pensou? Metodologia científica. Hillel semeou o princípio da metodologia científica. Porque se funciona para estudar a palavra de Deus, funciona para estudar qualquer coisa. Isso é metodologia científica. Séculos antes de Galileu, que é o pai da metodologia científica, Hillel já tinha o princípio da metodologia científica. Mas eu sei que tem gente que não está preparada para essa conversa, né? Como pode? A igreja era o princípio da metodologia científica, a igreja que matou Galileu. Bem, qual igreja matou Galileu, né? Essa é a pergunta. Qual igreja matou Galileu? Aí você vai ter as respostas. A questão é, o princípio de Hillel, aplicado precisamente, você entende essa passagem sem se enganar, sem tropeçar em nada. Porque o que Mateus falou é, o reino dos céus. E aí temos o terceiro problema dessa passagem. Quando Mateus fala o reino dos céus, você vai ver alguns defendendo que existiam dois conceitos diferentes. Um era o reino dos céus, o outro era o reino de Deus. Mas para entender esse conceito que Mateus utiliza, e só ele utiliza o reino dos céus, você tem que entender por que Mateus escreveu o evangelho dele. Quando Mateus escreveu o evangelho, é o evangelho mais judaico dos quatro. Ele escreveu cheio de intenções judaicas. Ele escreveu povoado de expressões judaicas. Ele escreveu num contexto completamente de judeu, porque ele era o que estava mais inserido no contexto judaico, era Mateus. Ele entendia a história de Israel, ele entendia os romanos ali em Israel, ele entendia o conceito político, ele entendia o conceito da Torá, ele entendia o conceito dos ensinos, ele entendia tudo. E é por isso que ele condensou todo o projeto de judeu que recebe o seu Messias, ele concentrou no evangelho que ele escreveu. Então Mateus traz um conceito aqui, um conceito judaico. Sem isso, vocês não conseguem entender. Quando era no exílio, os judeus pararam de falar o tetragrama, que significava o nome de Deus. Então você vê algumas traduções, uma tentativa de achar de novo um som, como Jeová, ou Yehoa, ou alguma coisa desse tipo. Mas é um tetragrama, são 3 consoantes que não tem sons definidos porque não tem vogal no alfabeto hebraico. Então você não tem um som, não sabe como juntar, como se pronunciar as 4 consoantes porque se perderam no meio da história do exílio. Diante disso, Mateus achou um artifício que todo judeu desde o exílio usava. Quando eu falar de reino, falava reino dos céus. E todo mundo sabia que era o reino de Deus. Então o reino dos céus, nesse conceito que a gente entende de Mateus, é o reino de Deus. E Mateus, quando foi relatar a história, tem uma parábola, um ensino baseado nos princípios de Hillel. Como é o reino dos céus? E aí Mateus vai dizer, o reino dos céus, como Jesus ensinou na parábola, é como um grão de mostarda. E aí vem a outra técnica de Hillel. É uma parábola com analogias. Onde que eu sei isso, pastor? Eu sei isso porque quando eu leio Lucas, que é um par desse mesmo passagem de Mateus, eu tenho a identificação dessa analogia. Lucas 13, no versículo 18. Lucas 13, 18. Então Jesus os questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que o compararei? Versículo 19. É parecido com o germinado grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Quando Lucas começa a descrever, ele coloca as perguntas, ele está reproduzindo exatamente
o conceito de Hillel? A pergunta te leva a entender. Com o que compararei? É uma analogia, é uma comparação. Então, quando Mateus começa o discurso já dizendo diretamente, ele fala para judeus. Todo mundo já sabia essa técnica. Ele não precisava dizer, olha gente, é só uma similaridade, é só uma comparação, é só uma simplificação analógica para todo mundo entender. Não é assim que ele começa. Ele começa dizendo, é um grão de mostarda. Já Lucas não. Já escreveu com um olhar mais ocidental. Como é que eu vou falar para o meu amigo Teófilo? Eu vou falar assim. E ele escreveu já degustando um pensamento mais ocidental. Como é que eu comparo o reino? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Lucas dizendo, né? Foi assim. É parecido com um determinado grão de mostarda que eu estou inventando nessa parábola. Entendeu agora a linha? Não é o grão de mostarda absoluto, mas é o grão de mostarda da parábola. É uma mostarda imaginária. É uma história. Eu vou te contar uma história. Tinha um lobo mau. E o lobo abria a boca e falava o quê? Eu vou derrubar. Gente, o lobo fala. Mas você entende a parábola? O lobo estava falando. Meu Deus, não pode. Corta essa historinha, porque lobo não fala. É uma analogia. É uma fábula. É uma historinha. Foi isso que Jesus falou. Deixa eu contar um negócio para vocês. Existia um tempo atrás uma mostarda que era a menor semente do mundo. Mas Jesus, a mostarda, meu filho, nessa história, era a menor semente do mundo. A mostarda era a menor semente do mundo. E sabe o que acontecia? Um homem semeou e começou a crescer. E se tornou o João do pé de feijão. Tem um pé de feijão que vai até a nuvem, irmão? Tem ou não tem? Só que não tiver na sua mente. Na minha infância tem. Não é não? Na minha infância tem. Existiu na história, existiu na minha infância. Quando me contaram o João pé de feijão, meu irmão, aquele feijão era verdadeiro. Subiu e ficou até a nuvem. Existe. E se tornou a maior árvore. Ele contou uma história para você entender o reino dos céus. Eu vejo muita gente discutir a mostarda e não discute o reino. Porque a palavra aqui não é sobre a mostarda. A palavra aqui é sobre o reino. Uma pequena semente. A menor que você tiver na sua mão. Ele diz assim, o reino. Eu só preciso da menor intenção sua. Uma pequena intenção sua. Semeada. Vai crescer uma árvore. A maior que você já colheu na sua vida. Qual é a maior árvore que você já viu na sua vida? Vai ser o reino de Deus na sua vida se você plantar a menor das sementes. Plantou a menor das sementes, tem a maior árvore. Porque esse é o reino de Deus. Foi a parábola com a analogia que ele explicou, irmão. Isso agora para mim fez tanta verdade. Isso ficou tão claro diante de mim. Está muito nítido. Eu agora percebo. Uma pergunta. E Jesus me respondeu. É assim. É só assim que você percebeu. Pronto, tá aí. Plantou um pouquinho de semente. Agora a pergunta é, que semente é essa, pastor? Que semente é essa? É como se fosse o quê? Você já ouviu falar sobre cholermos? Sabe o que é cholermos? Ninguém sabe o que é cholermos? Sabe o que é cholermos? É como se fosse uma panqueca. Agora você até já viu, né? Ah, já sei. Feita na Suíça. Aí como é feita na Suíça, eles chamam de cholermos. Mas é uma panqueca. É como se fosse uma panqueca. Agora você entendeu? Sabe o grão de mostarda? Sei. O reino de Deus é igualzinho. Uau. Entendi. Uma pequenina semente que você planta vai gerar uma árvore, um resultado enorme em termos de reino. Se você ler um capítulo da Bíblia, só um, hoje, vai fazer uma diferença enorme no seu resultado. Se você entender só o que é grão de mostarda hoje, já está fazendo diferença, tá, né? Já está fazendo diferença. Um pouquinho, e esse negócio se multiplica e cresce, fica enorme. Era essa a mensagem de Jesus. Você não vai ser enganado mais. Ninguém vai te enganar mais. Porque um pouquinho só, esse negócio cresce tanto, que ele disse, as aves virão procurar abrigo. Um pé de mostarda, irmão. Não tem ninho pé de mostarda. É 1,5 metro. Que passarinho mais bobo esse que vai se aninhar numa árvore tão frágil? Não vai. Mas ele disse que o reino, quando cresce na sua vida, é tão forte
que as pessoas vão ouvir dizendo: eu preciso de um pouco de abrigo que você tem. Um pouquinho dessa palavra que você tem. Me dá um pouquinho dessa palavra. Uma palavrinha que você tem pegado aí, recebido de Deus. Me dá, porque isso vai servir de abrigo, de proteção para mim. É assim que as árvores começam a procurar. Já ouviu falar sobre aquela mensagem do Grande Mostarda que foi para o canal do Ministério Efraim? É um abrigo, uma proteção para a sua vida. Vem e te protege. Minha pergunta é: quanto tempo? Qual o tamanho da sementinha que a gente tem depositado no reino para que ele cresça e gere essa árvore? Quanto tempo você cuida dessa planta? Lá em casa a gente tem uma Green Fingers, que é a Matusa. É as mãos que cuidam das plantas. Ela bota a mão na planta, a planta vive. Aí a Matusa viaja de férias, a planta sente falta. Tô quase morrendo, me ajuda. Mas aquele cuidado, a Matusa conversa com a planta, gente. Bom dia, como é que vocês estão? A Matusa conversa com as plantas. Chega de noite do trabalho, a Matusa: vocês passaram o dia todo, como é que estava? Estava muito quente, estava chovendo, vocês viram a chuva. Conversando com as plantas amam a Matusa. Porque se der bom dia para as plantas viram em rosto, né? Mas viu aquela fábula, aquela historinha famosa, O Pequeno Príncipe? Um ensino para crianças cuidarem de plantas. Porque tem uma rosa lá, famosa do Pequeno Príncipe, que gera conversa com ele. Uma rosa falante com um menino que mora em outro planeta. Isso existe, gente? Na minha infância existe. Porque eu li O Pequeno Príncipe quando era criança. Então, para mim, existe um reizinho de um planeta pequenininho, um planeta chamado B612. Ele morava num planeta. Para mim, tinha criança que morava em outro planeta. Por quê? Porque eu acreditava, era uma história. Que ensinava como respeitar a amizade, respeitar um amigo novo, como cuidar desse amigo. A planta lá diz: não joga água na minha cabeça, eu não quero um banho. Joga água nas minhas raízes, que eu não fortaleço. Até esse cuidado, como você trata? Não precisa falar assim comigo, não. Fala direitinho. Se você falar direitinho com a sua amiga. E assim as coisas se constroem. Parábolas. Você aprende coisas por analogia. Você aprende coisas com o paralelo das coisas. Você aprende coisas se dizendo: é como se fosse isso. E você vai aprendendo. Assim se vive. Assim é o reino. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta cuidando das plantas? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta no seu devocional? Devocional importa muito. Devocional importa muito. Eu começo o meu dia com devocional. E eu termino a minha noite com devocional. Minha família é prova disso. Cedo eu vou para o meu quarto. E lá eu passo meu tempo com Deus. Eu canto, eu oro, eu me ajoelho, eu fico de pé. Teve dia que eu só fui rir. Estou olhando assim para o céu e rindo o tempo todo. Como Terezinha diz, e sorrindo, né? Sorrindo o tempo todo. Eu estava lá só com o meu tempo com Deus. Era a minha alegria com Deus. Eu fui compartilhar com quem? Com Ele. Fui compartilhar com o meu Deus no meu devocional. É a minha semente, é o que eu tenho cuidado. E isso vai se tornar uma árvore muito grande. Porque eu tenho semeado. A pequena semente vai gerar essa árvore enorme. É uma árvore grande. Eu estou lutando aqui para que a minha cabeça absorva tudo que eu preciso. E eu preciso muito, eu também faço o mesmo. Retenha a pequena semente, uma pequena semente. Eu sei que vai prosperar muito em você. Então o que importa ler era a essência, o que significava o grão de mostarda como parábola, e não como biologia. Mas outro aspecto do grão de mostarda diz respeito à sua analogia com fé, que são as outras citações que tanto Mateus como Lucas registraram. Quando Mateus registrou em Mateus capítulo 17, versículo 19. Mateus 17, 19. Ele registrou assim: então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível.
Eu vou ler logo Lucas. Lucas 17. Eu disse que era pareado, né? Mateus 17, Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Você já viu uma planta arrancar-se sozinha e sair voando até chegar no mar e lá ela se jogar? Você já viu isso acontecer uma vez? Eu vi na Bíblia. Mas pastor, como pode? Isso não acontece, isso é impossível. Vê? Percebeu como é a mesma conotação? É impossível, um grão de mostarda não é o menor do mundo, então a Bíblia é mentirosa. Peraí, sério que é essa a sua conclusão? Sério que é isso que você pensa? Sério que você não consegue discernir quando uma parábola é apresentada? Essa parábola foi apresentada. O grão de mostarda como uma fé, em 2 conotações. Fé contra o mal e fé para perdoar. Você precisa de fé para as duas coisas. Precisa de fé para ir batalhar contra o mal. Precisa crer naquele que te conduz a essa vitória. Você precisa perdoar. Os discípulos não reconheceram. Senhor, se é para perdoar nesse nível, aumenta a nossa fé. Porque não está fácil, não. Como é que vai perdoar desse nível aí? Só se tiver muita fé. E nas duas situações, a expressão grão de mostarda foi usada. Mas aí onde vem a conotação que eu quero dar? Quando ele disse grão de mostarda, uma fé pequena, uma pequena fé, como um grão de mostarda. Não é que isso seja o bastante. Não é que isso seja o ótimo. Não é que isso seja o excelente. Só um grão de mostarda de nível de fé, uma unidade de fé igual a um grão de mostarda, pronto, tá beleza. Porque nenhuma conotação de fé pequena é boa quando apresentada na Bíblia. Você lembra de Jesus? O mar da Galileia agitado, os apóstolos todos perturbados, berrando, gritando, desesperado. Jesus acordou. Que isso, gente? Para que esse desespero todo? Jesus, olha só, vai afundar, etc. Aí Jesus fala o quê? Homens de pequena fé. Esse é o problema de vocês? Então, numa situação ruim, a conotação já mudou. Vocês têm uma fé muito pequena. Mas mesmo com a fé pequena, você pode dizer, situação mude, e a situação pode mudar. Mas isso é um sinal para que você sempre, na sua vida inteira, fique só com a fé pequena? Entendeu a chamada? Não é porque crente é aquele da fé pequena, não é porque já dizia Jesus, homens de pequena fé, vocês vão perecer. Ou aumenta essa fé, ou então o barco vai afundar mesmo. Então tem hora que tem que dizer isso. Não fique na pequena fé. Mas se tiver uma pequena fé, você já faz muita coisa. Imagine uma fé enorme. O que é que você faz? Planta a sementezinha do grão de mostarda. Ela vai crescer e se tornar uma árvore enorme, cheia de fé para você colher. É o que eu estou dizendo. Esse é o meu ponto. O seu devocional, as pequenas coisas, a reunião na sua casa, uma célula que acontece na sua casa, chamado também de culto doméstico por muitos. Uma reunião que você faz na sua casa. É uma pequena semente que gera uma árvore enorme, cheia de fé, para você colher. No dia que você precisa, a fé está lá. Agora me diz o que é que você ouve. Me diz o que é que você assiste, o que é que você fala, quais são seus comentários, quais são suas músicas que você mais escuta na sua vida, na sua semana, nesse mês. Quais são as sensibilidades que você deu para você mesmo? Porque sensibilidade entra no olho, entra no ouvido, entra na boca. A sensibilidade que você tocou. Tocou em quê, irmão? Isso aí vai dizer muito sobre a semente que você está plantando. O grãozinho de mostarda que vai gerar uma árvore. Aí pela árvore que gera frutos, nós vamos conhecer. Pelas árvores, pelos frutos, conhecerei você. Vamos conhecer você. Quem é você? Quando o fruto começa a pipocar, não dá para esconder. Já olhou a mangueira cheia de fruto?
Dá para esconder? Tem fruto não. Não joga pedra, porque pedra vai ser jogada. Quando tem fruto de dignidade, a pedra vai ser jogada. Não é sempre para ser assim. Quais são os seus frutos? Eu tenho certeza que veio da semente que foi plantada. A minha luta hoje aqui é: cuidem das coisas pequenas. Do tempo de oração, de ler a Bíblia. Parece que não é nada, mas é semente poderosa. Porque uma vez plantada, vai gerar uma árvore enorme. Todo mundo gosta de ver a árvore. Como cresceu? Como tá bonita, né? Tá muito legal. Tem cuidado do básico, senão não vai rolar. Não vai rolar. Qualquer ventozinho lhe arrasta. Uma chamada que a pastora deu aqui no ano passado. Não falta em culto. Porque é uma preciosa semente. Sementezinha plantada no teu coração. Eu duvido que hoje, quando você provar o tempero, você não vai lembrar. Tempero, foi falado não hoje? Foi falado. Mostarda. Eu duvido que você errava me perguntar: pai, tem mostarda? Tem mostarda hoje? Só para você provar e dizer: rapaz, mostarda é assim. Olha o sabor. Bem que o pastor falou. Só porque no culto foi falado, gente. No culto foi dito. Então não falte culto. Porque se você faltar culto, vai faltar árvore para você pegar fé. Aí quando você vê, você está tropeçando em coisas tão pequenininhas e errando e pecando, se afastando de Deus e pergunta: como isso aconteceu? Porque você não cuidou do devocional, não cuidou do básico, não tinha palavra bastante para você se fortalecer e dizer: sou uma árvore enorme. Não tinha! Não cuidou da sementinha. Mas se perguntar qual é o último meme que lançaram, ah, eu sei, foi o meme do fulano. E o pior é que se você me disser, eu não vou nem saber quem é, porque eu não conheço. Agora pergunta para mim quem foi Zorobabel. Eu sei. Eu sei até qual é a época em que esse nome Zorobabel ficou famoso em Israel. E todo mundo botou no seu filho o nome Zorobabel. Jamais faria isso com o nome do meu filho. Claro que você não faria. Você sabe o que significa Zorobabel? Então não importa para você. Não importa. Não quero o nome desse meu filho. Pois tem gente doido para ser crente. Eu quero muito estar no reino de Deus. E por isso o nome do meu filho vai ser Zorobabel. E ficou famoso esse nome em Israel. Normalmente famílias que queriam muito voltar para Israel. Quero muito voltar para Israel. E botavam o nome Zorobabel. Mas eu não vou dizer o que significa. Você vai chegar em casa e pesquisar. Eu vou saber o que é Zorobabel. Para vocês que alguém falar, eu sei o que é. Tem coisas que lhe dividem. Dizem para onde você vai. Diz qual é o fruto que você vai colher. E está determinado pela semente. O que é o reino do céu, irmão? É como se fosse uma semente. Como se fosse um grão de mostarda. Pequenas coisas que você mantém e cuida vai gerar um resultado enorme. E todo mundo vai ver. Uau! Que árvore bonita que resultou. Tudo começou num grão de mostarda.